Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. O Papa Francisco já estava morto há quase 2 meses. Bom, isso é o que algumas especulações dizem. Pois em fevereiro de 2025 saiu uma matéria que estava dizendo assim: internado há quase uma semana para tratar uma pneumonia bilateral, o Papa Francisco, de 88 anos, vem apresentando melhoras em seu quadro de saúde, mas de acordo com o jornal britânico O Sol, o Vaticano já estaria ensaiando o funeral do pontífice. Para muitas pessoas que vêm acompanhando aí as notícias que se referem ao Papa, Papa Francisco já está falecido já há algum tempo, e por questões até mesmo históricas, para que datas possam bater, eles costumam não somente na morte do Papa, mas na morte de grandes personalidades que podem contribuir para a história da humanidade. Eles preferem segurar esse óbito, entre aspas, e anunciar o óbito em datas específicas para corroborar os cálculos que, segundo muitos conspiracionistas, faz uma grande diferença na história da humanidade, em acontecimentos não somente catastróficos, mas também em acontecimentos históricos durante o mundo. Bom, a Igreja Católica, e grande parte dela, se eu não me engano, aí 99%, tem uma visão a respeito dos papas que são levantados pelo Vaticano para poder ser uma espécie de líder católico mundial. Já os protestantes têm uma visão dos papas totalmente diferentes e muitos veem os papas como uma espécie de anticristos que são levantados de eras em eras. E a morte do Papa Francisco é um divisor de águas nesse cenário escatológico, na visão aí de muitos teóricos da conspiração, teólogos, pastores, enfim, de muitos protestantes de forma geral. Daniel Mastral, que é ovacionado por muitos no meio protestante, até mesmo no meio católico, já falava a respeito não somente da passagem do Papa Francisco, mas de todo o pano de fundo e o contexto que envolvia aí o Vaticano, o papado, o Apocalipse e a geopolítica. Eu vou trazer esse vídeo para você agora. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative aí o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. E sem muita demora para o vídeo. Vamos lá. Daniel Mastral esteve no podcast Inteligência Limitada com Vilela, e lá ele falou a respeito do papado e, segundo ele, da posição do Papa e da importância que os papas têm no que diz respeito à escatologia bíblica, mas também à geopolítica mundial. Confere aí comigo, vamos lá. Um Papa, João Paulo I, né, ele avisou, falou assim que eu assumi, né, o meu cargo, eu vou fazer uma investigação porque eu acho que tem infiltração maçônica aqui dentro. Né, ele morreu em um mês. Morreu, não foi feito necrópsia, nada, né, simplesmente embalsamaram ele e acabou. Não, e tem um livro, acho que saiu agora no Brasil como O Último Papa, acho que em inglês é diferente, é Windswept House, que era de um jesuíta chamado Malachi Martin, que ele escreveu um tijolão, que é um livrão de ficção, porque ele falou que certas coisas só dá pra falar por ficção. Ah, sim. Mas... é tipo o C.S. Lewis, né? Tem umas tabelas que você consegue saber o nome de todos os personagens com os nomes reais. Nesse livro... Nossa, cara, tem um... Os caras fizeram as tabelinhas de equivalência. Nesse livro, a história é que eles fizeram um ritual no Vaticano e nos Estados Unidos ao mesmo tempo consagrando o Vaticano a Lúcifer. E ele passou a ser o rei. Colocaram um trono, ele materializou lá. Você vê como as coisas são interligadas? Vou aproveitar para montar mais ainda. Sim. Jesus ele chora por Jerusalém, Sim. porque o templo é para ser uma casa de adoração e oram covil de ladrões. Sim. Então é a primeira vez que você vê Jesus destemperado nas escrituras sagradas. Ele está muito bravo. Depois ele chora, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, porque para Deus já é. Ninguém entendeu não tem nada, tempo, né, é atemporal, já aconteceu. Em 3 dias eu vou reconstruir o templo. Isso, cara, eles tá não maluco, entenderam, né? Aí o que acontece? Teve toda aquela coisa, sítio de Jerusalém, saquearam os tesouros, né? Sim. E Nero queria fazer um palácio para ele, depois fez o Coliseu, né? E parte do saque dos tesouros do templo financiou a construção do Coliseu. Né? Coliseu, que era o pão e circo romano, entretenimento, entretém o povo. Distração, né?
tá cheio de distração. Que é igual o estádio de futebol de hoje, né? Pra distrair a galera. O cara vive em função disso. Você vê a notícia, Jornal Nacional, ele fala, sei lá, uma notícia importante, alguém importante morreu, por exemplo, né? Sim. Uma morte estranha. Aí volta, aí carnaval, vamos falar do carnaval agora, beleza. Já dá uma distraída ali, né? Já dá uma distraída. Teve coisas que aconteceram no Brasil, né, que a economista se previu também. Eles cantam a bola, eles conhecem a agenda. Tem uma agendinha ali, Tem uma agendinha, certeiro. Não é 100% que ela funciona, mas assim, tem uma taxa de acerto razoável. Uns 80% eles conseguem acertar. Dizem que até o 11 de setembro, no plano de engenharia norte-americana social ali, era para o povo ter reagido de forma mais intensa. Isso, a agenda, ela se atrasou um pouco. Era para ter acelerado mais. Não sei se você já ouviu isso. Mas tá cantando a bola já. Se pegar o filme Exterminador do Futuro, tem uma cena que mostra lá a data. Caution 911. Isso, cuidado, cautela. Já viu isso, Vilha? Não. É na hora que o garotinho tá com a moto isso assim. acha na internet, só procurar lá. É Exterminador 2. Ele Vê se acha isso. Que é a cena que ele tá com a moto fugindo do cara do mal. Sei. Aí o Schwarzenegger vem com a Harley Davidson, bota ele na moto. E aparece que é ali a data exata. Tá escrito assim, tipo num túnelzinho, Caution 911. Aí o caminhão do cara bate e explode. Aí o que acontece? O dono das torres, né, fez o seguro delas meses antes. No dia que aconteceu, ele não foi trabalhar. Mas por acaso, né? Por acaso. Tem uma galera que não foi trabalhar, né? Que recebeu uma ligação. Melhor hoje não. Hoje. Manda um atestadinho, né? E aconteceu em que momento? Na mudança, na virada do século. Sim. Na virada do século. Então eles precisavam... E esse número também, 911, também tem um poder, uma simbologia forte. Mas né? eles precisavam, né, de uma energia vital muito grande para abrir um portal naquela região ali. E você vê que aí é para quem gosta de Senhor dos Anéis, né? Ali eram as Torres Gêmeas, né? E no Senhor dos Anéis, o segundo livro da trilogia, é as duas torres, né? Olha lá. Então, eu lembro do Olha só! É isso mesmo. Viu? Esse filme é antigão. E aí o caminhão bate e explode tudo. Mano. E agora eu acho que ainda daqui a um tempo a galera vai pegar todos os filmes que foram feitos e ver vários sinais e juntar e contar a história. Ele tá dando um alerta, né? Atenção. Tá dando alerta, E você vê no Matrix também, no primeiro, quando mostra a identidade do Keanu Reeves, do Neo, tá escrito data de validade 11 de setembro de 2021. Sério? Interessante, né? Porra! Isso eu não tinha reparado. Então, assim... Eu acho que o filme foi lançado em 99 ou 2000. Essa conta, 2001, que eu coloquei aqui rapidamente, muito por cima, né, de 2027... Dá um parâmetro. A faixa temporal, não foi só eu que fiz. Né? Eu tenho um aluno meu, né, o pai dele já é falecido, ele escreveu um livro e falou, olha, meu pai escreveu esse livro 10 anos atrás, né, e olha só, a mesma faixa, linha temporal, mesmo período temporal de tempo. Sabe um cara que fez ele fez uma também? outra conta, né, ele foi por outro caminho. Tem um americano chamado Thomas Horner, que ele faleceu esse ano. Cadê? Ali, 11 de setembro de 2001, ali, ó. Nossa, cara. 11 de setembro de 01. Esse Thomas Horner escreveu vários livros, ele falou sobre 2012, falou sobre 2016 e depois sobre 2025. Ele mexeu tanto com as sociedades secretas lá que os caras incendiaram a casa dele, arrancaram os dedos dele, foi uma maluquice. Ele faleceu. Ele fez um livro dizendo que em 2016 o Trump ia vencer e ele puxou profecias antigonas lá da Eneida, dos romanos, mostrando que aquilo ali seria o início do aparecimento do anticristo. E só para a pessoa entender quem é o oitavo rei. Sim. Teve o Tratado Latrão. Sim. Então o Vaticano passa a ser considerado, virou um país, ganha independência. E muita gente faz a conta errada, conta o Papa Pio XI, que estava em vigor quando o tratado foi assinado. Entendi. Então aí a conta fica ruim, ele não bate, porque ele tem que vir da mesma linhagem, da mesma linhagem, né? Então ele tem que passar pelo conclave. Então ele já estava em vigor, ele não conta. Então o atual Papa, frente, né, que já está meio ruimzinho, tá né? mais para lá do que para cá. Tá quase no céu, né? Então seria o sétimo. Ele é o sétimo. Então o próximo que vem, né, provavelmente vai ser o oitavo rei, que corrobora com o Apocalipse 17, que vai dar apoio para o anticristo. Entendi. E esse padre, o Malachi Martin, que fez essas denúncias meio criptografadas, né? Inclusive ele até escreveu um livro que polemizou muito, que é Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica Romana. Ele sendo jesuíta, ele era assessor de um cardeal muito importante no Concílio Vaticano II, o cardeal Agustin Bea. E aí o que aconteceu? Ele, depois que ele viu esses bastidores aí, que ele falou do ritual satânico e tal, ele pediu liberação dos votos lá de jesuíta,
E ele era irlandês, morava em Roma, foi morar nos Estados Unidos, acho que na Carolina do Norte. Aí começou a receber umas ameaças lá, do nada, falaram que ele caiu das escadas e morreu no prédio dele. Aí o padre que era amigo dele da igreja que ele frequentava, denunciou, falou, não, ele não caiu, mataram ele. Aí esse padre mataram ele a tiro no meio da missa lá dentro da igreja. Uma coisa eu posso falar porque é notícia também, tá? Público, qualquer um digitar, você não vai saber os detalhes porque não tem os detalhes, Sim. Mas tem o fato registrado, geral. 2022, eles estavam tabulando como é que seria os critérios de restrições, né, do que você fala, o que você não fala em 2023 em redes sociais. Que dia que eles escolheram para fazer isso? Dia 15 de novembro de 2022. Feriado, proclamação da República, cai numa terça-feira, o brasileiro está viajando. Está pensando já no Natal, está pensando no Réveillon e tal. Já está com aí a uma mente galera no outro ano, do Brasil, os poderosíssimos, né? Quem fez a abertura foi uma pessoa muito importante aí, e se encontraram no hotel de luxo em Nova York, toda a galera do TSE, TCU, né, do Supremo Tribunal Federal, 260 empresários que ninguém sabe quem são, né, se reuniram para discutir como é que seria, como é que eles iam tabular isso, né, para 2023. E isso está registrado, se encontra a notícia. E quem estava presente, o Klaus, estava lá. Estava presente na reunião. O Klaus Schwab, ele parece meio Darth Vader, assim, né? Um cara que é um vilão clássico do 007, ele se proclama, né? Ele mesmo fala, eu sou o Papa da nova ordem mundial. O cara é muito cara de pau, mesmo. Muito explícito, né? Muito explícito. E ele fala com uma arrogância, assim, né? Daqui no futuro você vai engolir uma pílula e a gente vai saber tudo que está acontecendo dentro do seu corpo. Ele fala, meu Deus, ele fala isso com a normalidade. Né? Não, a ideia do Grande Reset parece bom, né? Para turma ter um salário mínimo, só que assim... Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Né? Vai ser feliz, alguma coisa estranha, só que você não tem nenhuma medida de controle para eliminar os gases poluentes. Eles vão continuar poluindo, quer dizer, continua aquecendo. Exatamente. Alguma coisa está errada aí. Vai ter uma elite que vai ter um salvo-conduto para poluir o quanto quiser, né? Exato. Então, por isso tem bunkers pelo planeta aí espalhados que eles pretendem, essa elite construiu para ficarem abrigados neles. E aí quando a igreja é arrebatada, e quando houver guerra ou houver alguma coisa assim, eles saem e herdam a terra. Eles acreditam nisso, né? Ao contrário disso, tem uma série também chamada O Silo, né? O Silo, e tem aquela que a gente falou da outra vez. Você assistiu O Silo? Não. Eu assisti o Assassinato no Fim do Mundo. Não é? É bem isso, cara. É isso aí. Vamos falar dessa série primeiro. É o alto escalão da tecnologia. É lá na Islândia ou alguma coisa assim. Islândia. Os caras constroem um bunker pra se preparar para o evento. Muito interessante. Os grandes ricos, ele chama as melhores mentes, né? Um arquiteta, não sei o quê, um de cada área, para reconstruir o mundo a partir de lá. E com máquinas, né? Robôs que reconstruíram as cidades. Até aquele negócio do robô ficou meio mal explicado, que ele mostra de longe. Assim, não dá para ver direito. Acho que faltou grana lá. E Silos... É o mundo pós-apocalíptico, aconteceu uma guerra nuclear e os caras construíram silos no meio oeste americano, 27 ou sei lá quantos andares, 100 andares para baixo, autossuficiente para produzir comida e tudo, e para ficar até a Terra se tornar habitável. Daniel Lopes também esteve em Inteligência Limitada com o Vilela, e lá ele falou sobre essa possível passagem do Papa e o que poderia acontecer geopoliticamente falando, mas também apocalipticamente falando, a respeito do Papa Francisco. Confere aí comigo, vamos lá. Porque tá esse negócio do Papa já internado, né, doente, e tem grandes teorias sobre quem será o próximo Papa e o que ele vai fazer, né? Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. Isso segundo um padre São Malaquias da Igreja Católica, que fez a profecia dos papas até o último Papa, passando por João Paulo II. É claro que ele não falou João Paulo II, mas ele dá nomes e as características são muito semelhantes ao que aconteceram com esses papas todos que vieram depois. E nessas profecias tem o último Papa seria, ele dá o nome de Petrus Romanus, Pedro de Roma. E tem uma história que o último Papa seria o Papa Negro. Aí o pessoal diz que o Papa Negro é o chefe dos jesuítas, que ele usa uma roupa preta. O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa jesuíta, então muita gente já estava achando que ele era o último Papa, mas pode ser que venha um outro jesuíta, a gente não sabe.
Teve um livro chamado Petrus Romanos, de um cara chamado Thomas Horn, que ele fez esse estudo da profecia dos papas, pensando se o último papa seria o Francisco ou depois dele. E aí os caras meio que concluem que é o depois. Durante esse estudo, conversando com alguns padres, ele descobriu que existe um estudo dentro do Vaticano. Um dos padres que faz esse estudo ele é vinculado ao Opus Dei, que é o Giuseppe Tanzella Nizzi. Ele descobriu que esses caras estão já esperando uma chegada de alienígenas para esse final dos tempos, e eles estão montando já uma teoria para explicar como é que dá para adequar os alienígenas com a Bíblia. E a teoria que os caras apresentam é que Jesus nasceu de uma abdução, Maria foi abduzida por alienígenas. Um experimento alienígena. Foi príncipes alienígenas da constelação de, não sei se é Orion ou se é Sirius, que para fazer uma aliança com os príncipes da Terra, fizeram uma fusão do DNA desses príncipes de Sirius com os príncipes da Terra. E assim como nos relatos de abdução alienígena, muitas mulheres falam que fizeram experiência com meus óvulos, voltei grávida, né? Então eles estão montando essa teoria que Jesus é um Moonchild crowleyano, né? Que ele foi inseminado por alienígenas. Então, assim, parece que existe uma conexão com a profecia de São Malaquias, o próximo Papa, e essa questão da revelação da existência de alienígenas e Jesus como um descendente desses príncipes alienígenas. A doutrina é muito louca, mas os caras estão ensinando isso, tem muita documentação. Então depois, se você quiser, a gente pode fazer um programa que são 3 livros, Petrus Romanos, Exovaticana, que é o livro que vai falar dos alienígenas, e o livro O Último Papa, que é do padre Malachi Martin, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Então são 3 livros interessantes que nos dão uma perspectiva assim para pensar o que vem para frente com relação ao sucessor do Papa Francisco. E tem uma última pergunta aqui do Thiago. Ele fala aqui o seguinte, como o carisma de John Kennedy, aliado ao sistema da época, influenciou sua popularidade? Até que ponto a conexão com massas pode relacionar a padrões energéticos / simbólicos herdados de lideranças passadas? Então, existem teorias de que, por exemplo, o Hitler, ele quando ele era criança, jovem, assim, ele era meio epilético, ou ele ficava meio possuído. E dizem que quando ele tinha essas crises ou ficava possuído, ele começava a falar assim com uma eloquência, com uma autoridade, né? Era como se fosse uma possessão espiritual. Então essa ideia da pessoa conseguir a famosa demagogia, né? Demagogia significa dominar as massas, né? Demos é o povo, agogo é o líder, né? Pedagogo é quem conduz a criança, né? E demagogo é quem conduz o povo. Então essa ideia do cara que é o condutor do povo, muitas vezes esbarra não só numa técnica retórica, que isso é estudado também, mas numa questão meio espiritual, assim, como se o cara, você fala assim, o cara tem um brilho, né? O cara tem uma estrela, tem uma luz. E no ocultismo tem muitos caras que são preparados para ir para a política, que eles fazem certas alianças para que na hora que ele falar seja a entidade falando por ele, né? Assim como a gente estava falando no início que o faraó tinha que incorporar o espírito de Osíris para virar um novo Horus, né? Então existe muito isso a palavra talvez certa seja entusiasmo. Esse entusiasmo que o líder gera, porque entusiasmo vem da palavra theos, que é Deus, entusiasmo é o cara que está com Deus dentro dele. Ele consegue gerar no pessoal esse entusiasmo, né? Então tem questões assim que são de treinamento retórico, mas tem questões que parece que envolvem uma presença espiritual, né? Que o cara consegue convencer as massas, né? O Hitler tinha isso de um lado meio diabólico, né? Ele conseguiu convencer os alemães a fazer um monte de maluquice, né? Ele tinha uma retórica muito, quase que satânica mesmo. Aqui foi. Foi. É contigo, Daniel. Que mais? Valeu. Que você tem falado nos vídeos, que você tem lido, que tem observado aí? Então, eu tenho me preocupado muito com essa questão do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, né? Que o Elon Musk está encabeçando. Eles instalando essas inteligências artificiais da Palantir, que é uma... O nome foi criado a partir do quê? Então, a galera acha que o Elon Musk criou esse nome por causa do Doge, aquela moeda meme coin, que é um cachorrinho, né? Tá. Mas, na verdade, quem inventou o Doge foi o Howard Lutnick. Howard Lutnick é um cara bilionário ele é a cabeça daquela Cantor Fitzgerald, uma empresa de investimento em Nova York.
amigo do Trump há muitos anos, né? E ele disse numa entrevista recente que ele apresentou o projeto para o Elon Musk e falou, eu vou criar um ministério para você. Vai ser chamado Departamento de Eficiência Governamental DOGE. Aí ele disse que o Elon Musk riu pra caraca. Ele lembrou que o Elon Musk gostava da moeda digital Dogecoin, né? E aí ele falou, é muito bom fazer o cara mais rico do mundo rir, né? E eu fiz isso, eu criei a missão para ele. Só que, na verdade, essa missão, ela tá envolvendo não só a digitalização total de todo o banco de dados americano, mas também o acesso a esse banco de dados por empresas privadas, né? Não só a Palantir, que é uma arma de guerra, mas o próprio Elon Musk dizem que ele está usando os dados que ele está acessando ali do governo americano, que muitos consideram os dados mais valiosos do mundo, ele está usando esses dados para treinar a inteligência artificial dele, né? Botar lá um monte de documento para ela ficar estudando. Então isso está dando não está fazendo uma competição justa com as outras empresas de inteligência artificial. A galera está reclamando. Eu acho que é muito... Se ele já tinha muito poder por ter SpaceX, Tesla Motors, Starlink, Neuralink, agora ele também tem o Doge que está digitalizando tudo e ele está tendo acesso a tudo, né? Então é muita informação na mão do único cara. Ele pode usar essa informação para o bem ou para o mal, substituindo o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Aí a gente entra naquele problema, cara, vai acabar o emprego de todo mundo, como é que vai ser? Aí vão ter que depender da mesada, né? Que é a renda básica universal. Mas esse não é o problema, né? Porque tudo bem, você vai receber dinheiro do governo, mas aí vão criar um tipo de pontuação. O score, receber né? mais ou menos, você tem que ser um cidadão exemplar. Obediente, E aí crédito social. Os caras vão colocar qualquer coisa. Tá na internet falando contra a gente? Sim. Menos tantos Isso, pontos. Travou aqui. Aí ele vem com essa ideia do aplicativo de tudo, né? O X virar conta bancária. Aí os caras falam, meu irmão, do mesmo jeito que tu toma um gancho na tua rede social, você toma um gancho no banco também. Não consegue sacar, não Quando consegue pagar. você unir isso tudo, às vezes não seja uma boa, não, hein? Então, assim, na verdade, isso que o Elon Musk está fazendo é o que o avô materno dele já pregava, que é o movimento tecnocrático, né? O movimento tecnocrático partir do princípio que a melhor forma de governo não é você escolher políticos e fazer uma eleição e botar um representante. A melhor forma de governo são os técnicos, os cientistas e os engenheiros no poder. Especialistas de cada especialistas, entendeu? Então é um negócio meio tirânico. Né? Não é pela voz do povo, é a voz de Deus. Se o cara é um gênio da matemática, ele é um gênio da tecnologia, ele que vai governar. Então, eles tinham uma ideia que é exatamente o que o Musk prega, que era o seguinte, a gente vai ter energia de graça, só que aí se você tem energia muito barata e abundante, porque a tecnocracia traz o cenário da abundância, né? Só que o cenário da abundância traz um paradoxo chamado paradoxo de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte, se você tem energia barata ou gratuita, cada vez você vai consumir mais. Você vai deixar o ar ligado o dia inteiro. Então você vai ter que ter uma produção quase infinita. Para você não entrar nesse problema de produção infinita para demanda infinita, você tem que achatar a demanda. Como é que você achata a demanda? Talvez com a pandemia impedindo o cara de sair de casa, né? Ou você achata a demanda dando um crédito de consumo pro cara, um crédito energético. Você pode consumir tantos watts por mês. Acabou aquilo, vai ficar... Desliga a internet, desliga a luz, desliga tudo. Porém, a elite pode consumir à vontade, entendeu? Igual com crédito de carbono. Então, é um sistema quase feudal, né? É um neomarxismo feudal ali. Cara, é uma nova era feudal agora controlada pela Big Techs. Isso, é o grande reset. O grande reset é aquela ideia do Fórum Econômico Mundial que não é mais o capitalismo de acionista, né? de shareholder. É o capitalismo de stakeholder. O que é isso? As empresas não têm que fazer coisas que agradam só os seus acionistas, elas têm que fazer coisas que agradam toda a sociedade. Então, é a aliança entre o Estado e as empresas. As empresas servem à sociedade. Então não é mais o governo do político que eu elegi, é o governo dos tecnocratas. Esse é o nome é bonito, capitalismo de stakeholder, mas na verdade é a tecnocracia implementada. E aí o que eles falam? Como vai ter abundância, ninguém vai precisar mais trabalhar. Só que você não vai ser dono de tudo, porque você não vai ter mais salário, então você não vai ter nada, mas vai ser feliz.
Então entra pra você ter ideia, o Joshua Hadelman, que é o... Mas já tá acontecendo isso. Já tá acontecendo. Antigamente tinha CD, tinha disco, hoje em dia você não é dono de nada. Não é dono de nada. Você tá pagando uma assinatura pra sempre pra poder ver. Exato. Pra ouvir as suas músicas, ver seus filmes. Você não Carro agora é moda de carro alugado, né? Não compre carro, né? Alugue o carro. Então... O Lene aluga até a namorada. não é mais dono, né? Ainda não Você vai lá e paga um final de semana, uma noite só. Tô ligado aí, Lene. Você vê a que ponto chegamos, né? Você vê? Até o, né? iFood, iPhone, né? Seafood, né? Seafood. Às vezes quer comer comida, né? Frutos do mar. Daqui a pouco Não, mas vai ter... É o filme Ela, né? Hoje em dia tem Ela. essas bonecas toscas, mas daqui a pouco vai ter uma mulher perfeita. O Elon Musk cara já tá perfeito. falando. Né? Esse já, Robôs. a entrevista, o cara falou, mas esses robôs aí vão servir pra tudo? Ele falou pra tudo. O cara, inclusive, pra questões de amorosas, ele falou, claro. Pô. Então, o negócio tá estranho. E só pra fazer o link, pra galera entender, o Joshua Hadelman, que é o pai da May Musk, que é a mãe do Musk, ele foi preso por causa de envolvimento com o Partido Tecnocrático no Canadá. Porque os caras eram meio fascistas, entendeu? O negócio, tipo, dá um golpe mesmo. Revolução social. E dá um toque ao filme que a gente tava falando aqui, né, Aline? Que a gente assistiu antes. Acompanhante Perfeita. Falar isso aqui que a gente tá falando. O Acompanhante. Cara, pega uma mina, assim, só pra isso. Pra ser acompanhante dele. Aquele que a gente falou. A gente tava falando antes de começar. Você deu o spoilerzinho, não vou né? dar o spoiler aqui. Então, assista, eu Não, tenho uma me grande empolguei. surpresa no meio. Não vou falar o que é. Tem um filme que é com a Megan Fox também, que é a Alice, né? Que ela acha que ela é um robô também, não tem? Não sei se é Alice o nome, mas é esse? Tem um também da Megan Fox, que lançou junto com os dois, assim, mesma época. Pô, esse filme eu não sei o que deu no meu pai, cara, que ele assistiu. Ele de 15 minutos falava, você tem que assistir, a mulher é muito gata. Eu falo, porra, você tá falando isso na frente aqui, porra. Aí teve uma hora que minha esposa falou, o que teu pai tá falando isso? Eu não sei, cara, cismou com essa parada. Aí minha esposa viu o filme e falou, achei que ela nem tava bonita nesse filme. Aí eu falei, Aí você tem que concordar. você ficou, eu não vi o filme. Esse aí, acompanha. Ali tem um spoiler, né, do olhinho, né? Você acredita que eu vi a capa desse filme? Eu falei, que parada é essa no olho dessa mulher? Você já achou estranho, né? Eu achei estranho. Eu não tinha visto. Então, eles falaram assim, não veja... vocês já estão vendo o cartaz. Eu não vi cartaz, não vi trailer. Assim, chegou zerado ali. Não, mas porque um cara do Te deu essa falou dica? assim, não veja trailer, não veja nada. É melhor sem saber de nada. Chega de paraquedas, né? Que aí tu leva aquele... Mas a gente tava falando isso porque você falou que ninguém mais vai ser dono de nada. Aí então, você ia continuar o quê? O avô do Musk, ele foi preso por participar do movimento tecnocrático. E aí, quando ele saiu da cadeia, ele falou, melhor mudar de mudar de time. Aí ele foi participar do Partido do Crédito Social. Crédito Social, os caras já falam de crédito social década de 30. Entendeu? O Suplicy, né? Com a renda média. Exato. Renda... Eu não me lembro qual é o termo que ele usa. Aí ele mostrou com a Megan Fox ali, né? Eu vou colocar um arquivo maior, que ele tava muito pequeno. Que ele tava meio quadriculadozinho, né? Então essas paradas que a gente tá ouvindo falar hoje, de crédito social, crédito carbono... Na verdade, o crédito carbono é esse... Eles chamam de certificado de energia. O nome do livreto é The Energy Certificate. Megan Fox. Megan Fox. É Subservience. Né? Não assisti esse filme, não. Eu não vi também, não. Que eu falei, pô... Você assistiu, Lênin? Assisti. É parecido com o outro, mas mudou algumas coisinhas, mas é a mesma ideia. É tipo a mulher robô. Uma mulher robô, E tem várias com a mesma cara dela, não? Então, eu vou te dar não pode falar. Agora, aí, bateu um link curioso agora. Qual? Lembra que você tava falando do sangue, do sacrifício? A Megan Fox e o marido, eles bebem o sangue um do outro. Sério, cara? Explícito. Ela tem matérias, ela é muito bom e tal. Nossa, velho. Ela é meio estranha isso aí. Meio vampirismo mesmo. Então, acho que tudo isso sempre é tentar fazer o ser humano, essas forças de poder ou espirituais, escravizar o ser humano de alguma forma. Total. Deixar ele ou na droga, ou agora a nova droga é a tecnologia, né? Uma forma de você prender a gente nesse scroll infinito aí de... Pô, você fica que nem zumbizão. Endorfina ali, zumbizão. Cara, quantas vezes... Tem hora que eu falo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não tô nem você não tá nem prestando atenção no que você tá vendo. Você tá viajando. Virou um autômato, né? Não, e tem um livro que é A Tirania das Big Tech, do senador Josh Hawley. Ele diz que esse negócio do scroll, o efeito no cérebro é o mesmo do cassino, quando fica rodando aquelas imagens. O que vai vir agora? Ativa a mesma parte do cérebro.
Então é um negócio viciante mesmo. Por isso que os caras... E falando em cassino, e o cassino voltou com tudo também, né? Joguinhos e tigrinhos e tal. Tá forte. Ou hein? seja, a galera perdendo grana com isso, viciado em rede social, cada vez mais preso em bolhas de algoritmo, ou seja, você só tem o seu viés de confirmação. Exato. O que você entende de mundo, câmara que você de eco. acredita, cada vez é reforçado. Confirma. Cada vez mais. E você é jogado em grupos de pessoas que pensam não só como você, como são mais radicais do que você. Aí alienação total. Cara, então é o futuro da gente. Por isso que o cara que era engenheiro da Microsoft, que é o Jaron Lanier, escreveu o livro Delete Suas Redes Sociais, né? Porque ele fala, se você não pagou pelo serviço, pelo produto, o produto é você. Você que está sendo Você sendo que é sendo vendido os seus dados. A gente sempre achou, pô, é de graça isso? Vai lá, eu concordo. Porra. Né? Toda atualização, quem lê aquele negócio? Você tá cedendo suas fotos, seus textos, tudo. Se e aí a inteligência artificial usando tudo aí. Nem fala. Não, isso aí é loucura. A nova discussão é essa, né? Essa barreira artística aí da OpenAI. OpenAI, né? OpenAI, com o Estúdios Ghibli, né? Fazendo essa... Cara, a imagem de todo mundo. Você acredita que eu tenho um amigo que é ilustrador, designer? Eu conversei com ele essa semana, falei, cara, já tá prejudicando muito o teu trabalho? Ele falou, cara, eu tô migrando mais pra animação e games, porque ainda tá mais difícil. Mas daqui a pouco, meu irmão, é só uma sobrevida, né? A minha pergunta pra você é a seguinte, será que a vida, a passagem, a nomeação dos papas na humanidade seria simplesmente uma coisa normal de religião? Ou algo bem mais profundo, bem mais forte, e que pode mudar toda a história de um mundo, a passagem, a vida e a morte de um papa? Deixa nos comentários aí que é muito importante. Quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Beto Dias. E eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.